Olá, nós estamos dando sequência à série de entrevistas, a série Barão Entrevista, uma série organizada, produzida pelo Centro de Estudos de Mídia Alternativa Barão de Itararé. Nós estamos recebendo nessa série, ao longo dessa série, vários jornalistas importantes, com currículos consistentes, para contar um pouco da sua história e também para refletir sobre o jornalismo e a política brasileira, especialmente nesse momento difícil que o país vive, no qual o jornalismo é brutalmente atacado, né, por vários setores, especialmente pelo atual governo, mas também é um palco de resistência a esses desmandos, né, do atual governo. Nós hoje temos o prazer de receber nesta série o jornalista Otávio Costa, presidente da Associação Brasileira de Imprensa, que vai conversar aqui com 6 jornalistas da mídia alternativa, da mídia independente, ao longo desses nossos 60 minutos aproximados de conversa. O Otávio, que além de ser meu amigo, que eu tenho o prazer e a honra de tê-lo como amigo. Ele começou a carreira jornalística em 1972 como repórter de economia do jornal Globo. Trabalhou na revista Veja e no Jornal do Brasil. Também dirigiu, isso entre outras, né? Mas dirigiu a agência JB de Notícias, passou também pelas redações das revistas Isto É, Exame, Forbes, Brasil Econômico e Manchete. Espero não ter esquecido nenhuma. Tem várias matérias premiadas, 2 delas, inclusive, com aquele que, durante muito tempo, foi o principal prêmio jornalístico, e continua sendo o principal prêmio jornalístico do Brasil, que é o Prêmio ESSO. Ele tem 2 prêmios ESSO. Na vida sindical, sempre teve uma atuação muito intensa, foi diretor do Sindicato dos Jornalistas de São Paulo, vice-presidente da FENAGE, a Federação Nacional dos Jornalistas, e é atualmente, desde o último dia 13 de maio, depois de uma renhida campanha eleitoral, eleito presidente da ABI e agora vem enfrentando a difícil tarefa, quase que de uma reconstrução da Associação Brasileira de Imprensa, que exige dele, dos companheiros de diretoria, um esforço muito grande, e é isso que eles estão fazendo neste momento. Boa noite, Otávio, seja bem-vindo ao Barão de Itararé. Boa noite, Lalo. Um grande prazer realmente estar sendo entrevistado por você. Eu acho que, na verdade, estamos aqui de papel trocado. Você que deveria ser o entrevistado, com a sua experiência toda, com o conhecimento profundo que você tem na nossa profissão. É um prazer. E realmente, como você falou, dias sombrios, dias muito complicados, né, para a nossa atividade profissional e também na ABI, a qual você também é dirigente, né? A gente enfrentando ali a tarefa de ter que restaurar, né? Recuperar a ABI, que na verdade é uma entidade histórica, né? Com 114 anos de vida, criada em 1908 por Gustavo Lacerda, mas que tem dificuldades crônicas, estruturais e financeiras e que nós pretendemos resolvê-las, né, no nosso período, durante o nosso mandato, que é o mandato de uma diretoria colegiada, ampla, democrática, e já estamos lá, com a mão na massa, e acho que vamos num bom caminho. Você é um dos que está colaborando para isso, né? Então é isso aí. Um prazer estar aqui com vocês. Olha, o nosso modelo, né, de programa, de entrevista, ele consiste em 2 blocos de entrevistadores. 3 entrevistadores no primeiro bloco, 3 entrevistadores no segundo. Eu quero já chamar para este primeiro bloco as jornalistas, e é um prazer, são 3 jornalistas, mulheres, que estarão neste primeiro bloco perguntando e ouvindo as respostas do Otávio. A Daiane Santos, apresentadora, entrevistadora, com larga experiência em outros veículos. Eu conheço a Daiane de
de outros veículos, e agora, com muito brilhantismo, ela é apresentadora da TV 247. Muito obrigado, Daiane, pela sua presença aqui conosco. A Lourdes Nassif, minha querida amiga do site GGN. A Lourdes Nassif também tem colaborado muito com o Barão de Itararé, tem participado de vários eventos do Barão de Itararé, e está aqui conosco hoje para entrevistar o Otávio. E a Amanda Rodrigues, que é também apresentadora da TV 247, eu só acrescentaria que ela foi secretária executiva de empreendedorismo e de finanças do estado da Paraíba e autora do livro O Outro Lado sobre o Lawfare, na política da Paraíba. Aliás, eu fiquei muito curioso em saber como é que o lawfare, que se espalhou pelo Brasil, né, e foi a base da Lava Jato, se apresenta na Paraíba. Vou querer ler seu livro, viu, Amanda? E vamos começar aqui a nossa conversa. A primeira, eu gostaria de passar a palavra pela ordem da apresentação para a Daiana falar com o Otávio. Obrigada, Lalo, um prazer estar por aqui. Otávio, prazer falar contigo. Queria começar a conversa aqui, você citou o fundador da ABI, né, o Gustavo de Lacerda. Recentemente você esteve aqui numa entrevista no 247 e você disse, abre aspas aqui, a grande imprensa tem a visão das elites. A ABI é a casa do jornalista, mas também defende uma visão popular da sociedade. O Gustavo de Lacerda, segundo historiadores, apontava que ele não concebia o jornal como uma empresa. Ele não concebia a forma, né, que se colocava a empresa jornal, dando lucro aos seus acionistas e tal. A defesa que ele fazia era de que, já que o jornal tinha uma função social tão importante, ela deveria funcionar como cooperativa, e cujos interessados participassem todos de forma equitativa, né? E os seus membros, desde os seus membros aos seus colaboradores. Queria que você falasse um pouco disso, porque o grande debate que se faz, principalmente quando a gente fala em democracia e liberdade de imprensa, é saber se é liberdade de imprensa ou de empresa. E aí eu acrescento essa pergunta à questão das redes. Como é que um jornalismo pode ser concebido em meio a uma avalanche, né, de influenciadores, que resultou, inclusive, no caso recente da Clara Castanho, tão difícil de a gente tratar, né, principalmente porque se trata de veículos estabelecidos numa empresa e que tratou um assunto tão delicado de forma tão banal. Essa aí são vários temas, né? Quanto à questão das empresas, né, que controlam os meios de comunicação no Brasil já há alguns anos, nós, da ABI, e Lalo conhece esse assunto profundamente, quer dizer, nós participamos, inclusive, à época, na FENAGE, da redação do capítulo da Constituição que diz respeito a meios de comunicação. E no capítulo você fala, inclusive, da proibição de oligopólios e monopólios na área de rádio e televisão, né? Coisa que jamais foi regulamentada, entendeu? E com isso, se você soma também a questão da propriedade cruzada, né? Que você tem o jornal, tem o rádio, a televisão nas mãos de um mesmo político, nas mãos de uma mesma família, é evidente que você passa a ser um controle ideológico da mídia no Brasil, que é o que se vê, né? Quer dizer, lógico que você tem uma pequena um pequeno setor de comunicação pública, um setor estatal, mas que não competem. Já várias vezes se tentou, por exemplo, na área da TV, primeiro TV educativa, depois Rede Brasil, você fez vários investimentos ali e tudo, com gente de primeiríssimo nível, né, e tentando ocupar um espaço maior, né, no sistema de TV do Brasil, mas não se conseguiu, apesar de ter evoluído a qualidade, né, aquele objetivo de criar algo semelhante à BBC de Londres e tudo, mas nunca se conseguiu, porque enfrenta um adversário poderosíssimo, que é exatamente o setor privado e essas famílias, né, que controlam os meios de comunicação. Nós nos preocupamos com isso e acreditamos, como você falou, que para a democracia brasileira, para que o povo efetivamente tenha voz,
é necessário realmente que você democratize os meios de comunicação. Essa preocupação não era só do Gustavo Lacerda, né? O Lima Barreto, que foi contemporâneo do Gustavo Lacerda, no escrivão Isaías Caminha, ele traça um perfil da imprensa à época, e você está falando do início dos 900, no Rio de Janeiro. Ele trabalhava no Correio da Manhã, do Edmundo Bittencourt, e ele fala dessa questão dos empresários, né? Quer dizer, dominando lá, no início dos 900, dominando totalmente os jornais do Rio de Janeiro e sem espaço para a opinião do povo, né? Esse é o perfil dos meios de comunicação no Brasil, né? Que, queira ou não queira, dá voz à ideologia burguesa, né? Se a gente for levar ao pé da letra o raciocínio de Lenin, você poderia dizer que você tem liberdade de imprensa burguesa no Brasil. Seria esta a visão. Essa é a liberdade de imprensa que a gente tem. Então, é óbvio que é fundamental que algo mude. Nós defendemos a discussão, o debate de uma lei de meios, quer dizer, como se fez na Argentina, né? E depois derrubado. O Macri foi lá e modificou um pouco a lei, né? Quer dizer, ele tirou do que era o objetivo original da lei, o Macri, que é um neoliberal, acabou revendo. Mas, de qualquer forma, a nossa ideia é realmente debater e eu creio que se Lula for eleito, ele certamente vai... Esse debate será reaberto no Brasil. O outro ponto que você abordou, que é a questão das mídias sociais, é lógico que isso é uma questão nova ainda no Brasil, né? Você não tem propriamente... É curioso que o Globo, recentemente, no editorial, disse que a questão da democratização dos meios de comunicação no Brasil já é uma questão pacificada e resolvida, que o que tem que se discutir é uma regulamentação das redes sociais. Essa é a visão deles, né? E realmente dá margem ao que você falou, quer dizer, dá margem a muito fake news né? E um jornalismo também questionável. O caso que você falou da atriz, eu não atribuo propriamente a questão de redes sociais, entendeu? Eu vou tomar a liberdade de revelar a vocês que eu, quando trabalhei no Brasil Econômico, eu ocupava como diretor do Brasil Econômico um aquário. O aquário é uma salinha de vidro nas redações, para quem não sabe. E o aquário pegado ao meu era do Léo Dias. Apesar de ele trabalhar no dia, ele foi para a redação do Brasil Econômico, ele queria ter mais espaço, etc. e tal, então o aquário dele era ao lado do meu. Ele trabalhando para o dia, fazendo a coluna de fuxico, de fofocas no dia, e eu ali dirigindo o Brasil Econômico. Era a parte do térreo do prédio, que era ocupada pelo Brasil Econômico e pelo Esporte do Dia. Tá? E o Léo, pegado a mim, né, eu acompanhava a forma dele trabalhar, entendeu? Então era uma coisa assim, muito escandalosa, muito extrovertido, e muito palavrão, e muita... Sabe aquela coisa? E aí, comentando isso, comentando aquilo, a respeito da vida de fulano, da vida de Beltrano. Ele já foi processado várias vezes por devassar, né, informação sobre as pessoas, contra a vontade das pessoas, e às vezes, inclusive, de forma equivocada. Tá? Então, nós até fizemos uma nota da ABI dizendo o seguinte, advertindo ele, citamos o nome dele, entendeu? Dizendo o seguinte, ele pode fazer esse tipo de jornalismo. O jornalismo de fofoca, o jornalismo de intrigas sobre artistas, sobre televisão, etc. e tal, lógico que é uma coisa que dá leitura, né? E há uma grande curiosidade das pessoas sobre isso, né? Sobre a intimidade dos artistas. Agora, o que ele fez dessa vez foi levar a coisa a um absurdo. Na verdade, é um absurdo. Quer dizer, ele revela uma intimidade de uma artista de uma forma brutal, expondo a vida dela, entendeu? E ela, mesmo não tendo o nome citado de início, ela se sentiu obrigada, né, a de público revelar o que aconteceu com ela, entendeu? Então, eu só queria fazer essa ressalva dizendo isso. Não foi ali tanto
questão de mídia social ou de nova forma de jornalismo. Não, é uma antiga forma de jornalismo, que é esse jornalismo sensacionalista, né? E você tem jornais no mundo que vivem isso, de Sun, na Inglaterra, né? E ele pratica esse tipo de jornalismo, mas, dessa vez, realmente, ele ultrapassou todos os limites éticos. Tá? Essa é a minha visão. Opa, meu microfone. Eu vou ser meio chatinho, mas é a minha função aqui que o Miro determinou para mim de manter nos 60 minutos. Então, como nós estamos seis entrevistadoras, vamos tentar ver se a gente consegue enxugar um pouquinho. A resposta. Tá legal. Obrigado, Otávio. Eu vou passar aí a questão do Léo, porque foi uma fundamental. Você está trazendo uma informação importante aqui para as pessoas que estão nos acompanhando e para jornalistas aqui presentes. Eu vou passar imediatamente para Lourdes Nassif, do GGN. Oi, Otávio, o prazer estar com você novamente. Prazer. A minha pergunta é com o que está por vir, ou seja, temos eleições agora em outubro e vai ser um dos períodos mais conturbados para o país e principalmente para os profissionais de imprensa. Existe algum tipo já existe a intenção, a interlocução já começou, alguma espécie de contato com os donos de veículos, das associações de donos de veículos, para que haja uma proteção maior do profissional que está na rua para esse período, porque os bolsonaristas estão ensandecidos e fora do armário. Né? Então, existe muito risco envolvido aí para que se leve a termo o bom trabalho jornalístico. Tem alguma espécie de interlocução? A ABI já está intermediando alguma coisa desse tipo? Não tenho conversa com proprietários de jornal a respeito desse tema, não. Eu sei, hoje, inclusive, houve uma audiência na Câmara, organizada pelo Orlando Silva, que é da Comissão de Direitos Humanos da Câmara e de Minorias da Câmara, e estava lá o Marcelo Resch, que fala, salvo engano meu, pela Associação Nacional dos Jornais. E ele falou da preocupação com violência e tudo, mas também não se referiu ao que as empresas pretendem fazer. Né? O que nós temos pensado, e hoje foi falado pela Procuradoria da República, e foi falado também pela Maria José, presidente da FENAGE, e eu endossei imediatamente, é a criação de um observatório com parlamentares, jornalistas, juristas, para acompanhar todo o processo eleitoral e acompanhar os possíveis atos de violência contra os jornalistas para agir de forma imediata, entendeu? Eu, no Rio, nós estamos formando uma comissão com o Instituto dos Advogados do Brasil, que é um órgão antiquíssimo. Ele é anterior à OAB, ele é de 1843. E como a OAB está um pouquinho ausente do debate, eles estão ocupando espaço e me propuseram isso, criar uma comissão para examinar exatamente a questão dos jornalistas e também a própria defesa da democracia, já que ando falando igual por aí, tá certo? Então, nós vamos criar essa comissão agora no dia 7, tá? E quanto a contato com os jornais, eu acho que aí realmente já é uma tarefa mais, talvez, da FENAGE, ou talvez dos próprios sindicatos, não é verdade? Para garantir a integridade dos colegas, tá? Lourdes, nós, evidentemente, temos uma preocupação grande e, além disso, a ABI também tem seu corpo de advogados e eu já solicitei a eles que me apresentem medidas jurídicas para garantir a segurança de nossos colegas e de nossas colegas. Tá? A gente sabe que realmente vai ser um período muito difícil para se trabalhar, para os jornalistas trabalharem, sabe? A gente está muito preocupado com isso. Muito bem. Vamos passar agora para a pergunta da Amanda Rodrigues, que também é apresentadora da TV 247. Amanda. Boa noite, Otávio.
Boa noite a todos que estão aqui. É um prazer estar aqui com vocês nessa noite. E eu queria falar um pouquinho sobre lawfare. A gente sabe que toda a associação, a utilização do judiciário com a associação com a mídia pariu o Bolsonaro e o bolsonarismo. E eu queria saber, Otávio, se existe algum pensamento na ABI no sentido de até fazer uma autocrítica com relação aos releases que foram simplesmente repassados, releases que vinham do Ministério Público, muitos deles aconteciam e ainda acontecem nas operações midiáticas, eles são simplesmente divulgados, né, pela grande mídia, e não acontece a parte investigativa. Eu acompanhei várias operações, a Lava Jato, a Operação Calvário na Paraíba e outras que aconteceram na Paraíba e no Brasil, e a grande cereja no bolo dessas operações, da destruição de todas as reputações, é exatamente o papel da mídia, né? Então, existe um pensamento, né, um movimento para fazer essa autocrítica e, de repente, mudar essa forma de comunicar operações que se utilizam do mecanismo do judiciário para destruir reputações? Olha, bom, não cabe a ABI fazer essa autocrítica, na verdade, até porque a ABI não foi responsável, né, por esse tipo de atitude, tá certo? Eu, na época, trabalhava na revista e você realmente você tem envolvimento de muitos jornalistas, não só das empresas, entendeu? Quer dizer, muitos jornalistas sentiram que era uma oportunidade de se projetar, né? É lógico que se você leva uma informação, chega numa redação com uma informação em primeira mão, né, você marca ponto junto aos editores e junto aos donos dos jornais. Então, isso aconteceu com frequência. O profissional chegar com aquela informação, exatamente como você falou, sem nenhum tipo de apuração, né? Mas os procuradores comunicando, porque procurador revelar fatos, isso não é uma novidade, né? Revelar andamento de processo. A gente já ouve em outros tempos, por exemplo, tem o famoso caso da pasta rosa, que envolveu Antônio Carlos Magalhães, né, no Congresso, que eram informações que vinham do Ministério Público, entendeu? Na época, nós tínhamos muita gente de esquerda no Ministério Público, ao contrário do que ocorreu com a Lava Jato. E essas pessoas de esquerda, evidente que ajudavam a imprensa no trabalho dela, era uma coisa natural, mas não que viesse o dado com viés, não era uma questão de lawfare, não via uma coisa enviesada, entendeu? Com o objetivo de prejudicar A ou B. Simplesmente, se você passava... manipularam o painel do Congresso. Então, eles tinham essa informação e passavam essa informação para a imprensa, que levou, inclusive, à cassação até do próprio Antônio Carlos Magalhães. Agora, dessa vez, o que a gente viu realmente foram informações sendo forjadas e, como você falou, em momento algum questionadas. Eu concordo plenamente com você que cabe uma autocrítica. Agora, cabe a autocrítica desses órgãos de informação e desses jornalistas. O Globo fez uma autocrítica a respeito do golpe de 64, né? Quando comemorou, a gente comemorou, lembrou-se, né? Foram 50 anos ou 60 anos do golpe de 64. Não, 50 anos do golpe de 64. O Globo fez um editorial, os filhos de Roberto Marinho fizeram um editorial dizendo que reconhecia que foi um erro clamoroso apoiar o golpe de 64. Eles não apoiaram só o golpe, né? Eles apoiaram a ditadura toda, entendeu? Então, fazem essa meia-culpa. Eu acho que a grande imprensa... Concordo com você, mano. Eu acho que a grande imprensa deveria sim fazer. E alguns jornalistas também. Quando surgiu denúncia, por exemplo, lá do sítio, quando surgiu denúncia do apartamento lá do Guarujá, houve jornalistas se vangloriando que tinham dado aquela informação em primeira mão, colocando quase que no currículo. Eu fui o autor deste furo de reportagem. Não era furo nenhum. Hoje a gente sabe que era pura plantação no interesse daquela república lá de Curitiba, entendeu? Então, eu para encerrar, concordo plenamente com você, mas acho que não é o caso da ABI fazer essa autocrítica, mas sim a grande imprensa e alguns colegas nossos. Alguns colegas nossos estão devendo essa resposta.
Muito obrigado a Daiane, a Lourdes, a Amanda pela participação. Nós vamos agora passar para o segundo bloco, quando nós teremos aqui. Muito obrigado. Vocês continuam aqui com a gente. Claro, obrigado a vocês. Eu espero ter respondido, né? Foi um prazer vê-las também aqui. Eu vou chamar agora os entrevistadores, o entrevistador e as entrevistadoras do segundo bloco. O Anderson Moraes, do blog Empoderado, ele é coordenador do Centro de Estudos, um dos coordenadores do Centro de Estudos de Mídia Alternativa Barão do Itararé, e toca com muito brilhantismo o Empoderado que está presente em toda a cidade, em todo o país. A gente toda hora vê lá o Empoderado presente. A professora Ângela Carrato, professora de jornalismo, de comunicação da Universidade Federal de Minas Gerais e coordenadora, se não me engano, do coletivo Alvorada, não é? A Ângela é doutora, tenho muito prazer de lembrar do doutorado dela, é doutora em comunicação pela Universidade de Brasília. E a Luciana Oliveira, que é uma jornalista independente, de Porto Velho, em Rondônia, repórter do Brasil 247 e representante de Rondônia na Comissão Nacional de Blogueiros e Ativistas Digitais do Barão de Itararé. Muito obrigado aos três por estarem aqui conosco para conversar com Otávio Costa. E eu vou começar pelo fazer o inverso. Em vez de ser First Lady, nós vamos começar com o Anderson, porque o Anderson tem um compromisso, ele precisa sair rapidamente, e as pessoas, a Ângela e a Amanda compreenderão isso. Anderson, com a palavra. Obrigado pela gentileza, boa noite, é um prazer estar aqui. Boa sorte nessa caminhada da ABI, né, que é muito importante. A gente precisa reestruturar a comunicação a partir de casos, como que a gente lembra, né, lá todo mundo presente aqui, do caso base, daí a gente fala, mas o caso base é um caso isolado na história, não é? A gente tem agora da Clara, então quer dizer que é um modus operandi que não muda. Então, eu desejo muita sorte nessa empreitada, que não vai ser fácil, porém, eu sei que, com uma mudança de governo, a gente conseguirá fazer muito que a gente não fez, né? A gente fomos obrigados a parar em todas as nossas áreas, ficamos só nas cordas nos defendendo. Acho que ventos novos virão. Eu queria conversar contigo, tipo, uma coisa muito importante que toca o meu universo, que é do Jornal Empoderado, que é sobre como que vocês estão pensando em tratar, até pensando em regulamentação de mídia, e olhando com mais carinho, as mídias alternativas negras, né, as periféricas. Né, temos mídias indígenas que ninguém comenta sobre as mídias indígenas, LGBTQIA+. Como que vocês estão pensando em contribuir para que essas mídias tenham mais força, porque elas muitas vezes, ou não muitas vezes, quase sempre, elas estão em muitos lugares que, mesmo as mídias alternativas de esquerda, elas não conseguem chegar, né? Eu falo aqui que eu tenho o canal direto da Quebrada, então muitas vezes pedido por mídias parceiras de esquerda, olha, você pode ir lá para a gente, você pode ver como a gente que pode entrar lá, eu não preciso pedir para entrar, a gente já tem um acesso nesses espaços, mas existe uma grande diferenciação das nossas mídias, até em questão de estrutura, para mídias tradicionais de esquerda. E como que se vocês já pensaram nisso, como que vocês podem contribuir para que nós possamos também ter estruturas parecidas com as grandes mídias de esquerda, a qual eu mesmo também pertenço, eu trabalho na Fórum também. Eu queria saber um pouco sobre isso, como que isso poderia acontecer, como podemos estar mais juntos para esse fortalecimento. Olha, nós temos dentro da BI gente trabalhando exatamente com esse tema. E uma delas é o Lado. Né? A gente tem um programa de TV comunitária e que a gente tem desenvolvido, né?
e o Lalo tem participado disso intensamente, mas além da questão da TV comunitária, que inclusive tem o canal da cidadania, que todo município tem direito, né, a implantar seu canal da cidadania, e é lógico que para dar voz à comunidade, né, mas os municípios não se utilizam disso. Mas essa é uma previsão institucional, né? Quer dizer, os municípios têm direito, então é uma questão até da comunidade se organizar e exigir que se implante a TV comunitária, tá? Agora, dentro da nossa estrutura, nós temos uma comissão de igualdade étnico-racial que bastante ativa, inclusive vai fazer agora, se eu não me engano, daqui a uma semana, um seminário sobre mídia indígena, entendeu? E foi uma proposta de comunidades indígenas a essa nossa comissão, e vai ser realizado esse seminário no nosso auditório, especificamente sobre mídia indígena. E, além disso, nós temos os nossos sistemas de comunicação, digo, da ABI, e o projeto é realmente dar espaço, né, às comunidades dentro desses mecanismos que nós temos de comunicação. Há um projeto muito interessante, que é o projeto Arauto, que é você criar uma agência de notícias dentro da ABI e que vai ser difundida pela comunicação da ABI e dando espaço exatamente às comunidades, entendeu? E o que vale para Rio, São Paulo, para Minas, isso está em estruturação. Antes, nós assumimos há um mês, né? Então, esses projetos todos estão em andamento, estão em discussão, e eu te confesso, inclusive, o seguinte, que por acaso está aqui o Lalo conhece esse assunto até mais a fundo, ele está mais com a mão na massa do que eu. Eu tenho acompanhado, tá? Mas como eu tenho outras tarefas e também muito tempo que acabo gastando com a representação da ABI, não estou acompanhado tão de perto. Mas sei que, em resposta à sua pergunta, a ABI está, sim, empenhada, a ABI tem essa preocupação, e exatamente para que você tenha oportunidade para que a comunidade se expresse para além desses órgãos já estabelecidos, né, da esquerda, tá certo? Então, a ABI está preocupada com isso e está buscando instrumentos para responder exatamente essa sua preocupação. E, para fechar aqui, primeiro quero agradecer a Ângela e a Luciana por permitirem que eu pudesse fazer a pergunta antes, agradecer a gentileza de vocês e falar para vocês, Otávio e Lalo, que o Jornal Empoderado e eu estou à disposição para contribuir para essa humanização que a mídia de esquerda também precisa. Nós precisamos racializar esse debate que é de suma importância. Todo mundo vai ganhar. Eu queria agradecer e novamente agradecer ao Lalo aqui e também falar que estou torcendo aí que seja uma administração que eu torci por vocês, e eu torço que ela seja uma administração que vai... E eu tenho certeza que vai fazer um diferencial muito grande. Primeiro, qualquer coisa que tem o Lalo já começa a vencer. Isso daí. Obrigado, Anderson. É muito confete do meu querido Anderson. A gente precisa, Lalo, só para fechar, a gente está tendo um desgoverno que a gente está vendo todo dia um escândalo. É a prova que eles vieram para acabar com a nação. Eles não têm projeto de país. Sabe que o seu presidente falou agora? Que ele precisou que você ajudasse ele porque ele tem outras obrigações. O presidente da Caixa Econômica, ele tem um monte de coisa para fazer, mas ele preferiu assediar mulheres. Você está entendendo a diferença? Então a gente tem a diferença de dois presidentes aqui. Um que tinha muito, dois tem muito trabalho a fazer, mas um realmente se prontificou a trabalhar, o outro não. Então a gente está no momento que a gente precisa de Lalos, de Luciano, de Ângela, para a gente respirar. Ainda mais meu povo, porque a gente não aguenta mais, que é muito difícil viver no Brasil. Obrigado. O Anderson, já que você me citou carinhosamente várias vezes, eu só queria complementar a informação do Otávio que nós temos que o grupo, que a Comissão Étnico-Racial da ABI, ela é coordenada pelo jornalista
Marcos Gomes, do Rio de Janeiro, e ele está no início de um processo de realizar um grande evento, um grande seminário em São Paulo. A abertura será em São Paulo. Já vou adiantar, acho que eu estava nem sabendo disso, porque está na comissão ainda. É o comecinho da conversa. Vai ser a abertura em São Paulo e depois no meio da semana, e depois se estenderá até o final da semana no Rio de Janeiro, em novembro, dentro das comemorações da Semana da Consciência Negra. Então, a ABI está empenhadíssima nisso. Desculpe, Otávio, eu tomo a palavra assim, mas eu acho que era uma informação importante. Não, você tem razão, foi ótimo lá. Pode me avisar que eu ajudo a divulgar, tá bom, querido? Tá legal. Professora Ângela Carrato, agora com a palavra. Obrigado, Anderson, um abraço. Professora Ângela Carrato, com a palavra. Boa noite, Otávio. Boa noite, Lalo. Só antes da minha questão, uma retificação assim rapidinha. Eu não sou da coordenação do Coletivo Alvorada. Eu integro o coletivo e ancoro um programa, né? Mas não sou da coordenação, não. Tá? Bom, a minha questão é o seguinte, Otávio, na verdade, são duas questões que têm a ver com a minha preocupação em relação a esse período, né, que antecede as eleições e também o período de depois das eleições, né? O governo, espero que seja Lula eleito. A gente sabe do papel nefasto que a mídia corporativa, em alguma medida associada às fake news também, ambas desempenharam nas eleições de 2018 e acabaram levando o país a essa situação que a gente vive hoje. Lava Jato, mais mídia e Lava Jato geraram esse monstro que é o governo Bolsonaro. Eu temo que alguma coisa nessa linha se repita nesses últimos meses, né, que antecede as eleições. Então, a primeira parte da pergunta, a ABI tem alguma proposta, está pensando em alguma coisa, é o observatório, o que é possível fazer para não deixar que essas mídias, né, andem tão soltas e espalhando absurdos como a gente viu em 2018 e, de alguma forma, impotentes, né? Agora, a segunda parte, uma vez eleito o governo progressista, o governo Lula, como contribuir e como auxiliar nessa luta pela regulação democrática da mídia, pela democratização da mídia. Eu fico pensando o seguinte, olhando a história, e saiu o querido Lalo, que inclusive foi da minha banca de doutorado, para enorme orgulho meu, conhece muito melhor do que eu, mas a gente sabe que em outros países o letramento para a mídia tem desempenhado aí, ao longo de décadas um papel muito importante, né, para mostrar para as pessoas, para elas entenderem o que é a mídia, porque no Brasil todo mundo acha que entende de mídia como entende de futebol, e não é bem assim. Então, nesses dois momentos, o antes e o depois da eleição, como que a ABI, como a nossa categoria, ou a parte, digamos, séria dela, né? Como você disse, tem muita gente que ainda está devendo autocrítica, ou não fez, ou não sei lá se vai fazer. Como que pode contribuir, então, para isso? Angela, nós temos participado de vários grupos que estão discutindo a questão da eleição no Brasil, entendeu? E mais ainda diante dessas ameaças aí de Bolsonaro e dos generais dele, né? Então, em São Paulo, por exemplo, a gente participa do G6 com SBPC, com Comissão Arnes, com CNBB, Academia Brasileira de Ciência, OAB, tá? E no Rio já falei que a gente está trabalhando junto com o IAB. Eu concordo com você que parte da grande mídia está começando a resistir à ideia da eleição de Lula, né? Como as pesquisas todas vêm mostrando. Então, você começa a ver editoriais numa linha diferente de editoriais de 1 mês ou 2 meses atrás, né? Quer dizer, eles começam a fazer crítica, começam a destacar também repórteres que têm uma visão mais negativa, né, a respeito de PT, a respeito do próprio Lula. Então, a gente começa a sentir isso, né, na grande imprensa. E eu acho que a uma entidade como a ABI, o que nós temos que fazer realmente é dar espaço para as forças progressistas, entendeu? Então, quando nós ganhamos a eleição, antes mesmo, quer dizer, nos debates, eu dizia o seguinte: a ABI tem uma tradição de apartidarismo, né, de ficar isenta em processos eleitorais, né,
imparcial, etc. E tal, mas num momento desse, este momento que o Brasil está vivendo hoje, não há lugar para isso, entendeu? Ela não pode ficar isenta, ela não pode ficar em cima do muro. Então, o que nós vamos fazer, caso se repita esse movimento da grande, e se confirme esse movimento da grande imprensa, no sentido de apoiar Bolsonaro, ou mesmo que não seja apoiar Bolsonaro, eles vinham muito tempo defendendo a terceira via, né? Mas hoje está claro que não há nenhuma possibilidade de uma terceira via ter qualquer chance nessa eleição. A eleição está polarizada, Lula e Bolsonaro, e este será o resultado com grande favoritismo do ex-presidente Lula. Então, desagrada, né? Eles não concordam com a política, com a futura política econômica de Lula, etc. e tal, tudo bem, faz parte do jogo. Agora, se eles embicarem para algo semelhante ao que fizeram em 2018, eu acho que nós, quer dizer, de todas as entidades com perfil da ABI, entidades democráticas, tem que imediatamente denunciar isso, entendeu? Tem que denunciar. Nós não temos órgãos de imprensa nas nossas mãos, né? No Brasil você não tem grandes órgãos de imprensa de esquerda, mas nós temos canais para denunciar, sim. Nós somos muito fortes nas redes sociais, né? A esquerda tem peso nas redes sociais e pode, sim, denunciar esse tipo de movimento, esse tipo de orquestração, como está denunciando a ameaça de golpe, né? É exatamente o que nós estamos fazendo, denunciando a ameaça de golpe, tá? Então, acho que é por aí que a carruagem vai andar. Vai ser por aí, entendeu? Acho que vai ser complicadíssimo, né? Vai ser um processo eleitoral muito tenso, mas eu acho que entidades com perfil de ABI ou de SBBC vão poder atuar sim e vão poder advertir a população do que está ocorrendo, tá? Agora, mas acho que mesmo assim o Lula vence a eleição, sabe? Acho que dessa vez eles não vão conseguir evitar, não. O Lula vence a eleição. Agora, o segundo momento que você falou é esse daí. Eu acho que lá atrás, no governo Lula e no próprio governo Dilma, você reabriu a discussão sobre a questão da democratização dos meios de comunicação no Brasil, você entendeu? E só que, com o impeachment, né, é evidente que eles imediatamente enterraram esse assunto. Inclusive, o próprio Conselho de Comunicação Social, que existia, né, atrelado ao Congresso, foi basicamente desfeito, anulado, né? Quer dizer, esse governo não tinha nenhum interesse em levar qualquer coisa desse tipo adiante. Esse é o do Temer, né? Agora, a discussão vai ser reaberta, tá? E aí eu acho que a ABI está preparada, como você falou, está o Lalo aí, e não só o Lalo, a gente tem muita gente com bastante história na discussão da questão da democratização dos meios de comunicação no Brasil, e acho que vai surgir realmente a oportunidade de você avançar muito, e também na regulamentação da nossa profissão, entendeu? Porque a nossa profissão está no ar, né? A nossa profissão ficou, na verdade, num limbo, né? Depois que o Gilmar Mendes acabou com a exigência do diploma, tá? A FENAGE tem falado com muita ênfase em criar um Conselho Federal de Jornalismo nos moldes do Conselho Federal da OAB, inclusive responsável pelo registro, pela emissão de registro de profissional, tá? Eu, pessoalmente, não participei dessas discussões, mas Lado possivelmente tenha participado. É um caminho. Numa nova regulamentação da profissão, é um caminho. Criar o Conselho Federal de Jornalismo, entendeu? Eu acho que é um passo importante, né? Eu estou falando com certo cuidado, porque nós, na diretoria da ABI, não discutimos a criação do Conselho Federal de Jornalismo, entendeu? E aí eu não quero me antecipar, né? Já que a gente discute as coisas ali na diretoria sem hierarquia, né? Que todos têm opinião e todo mundo é ouvido. Mas acho que é um caminho. Então, eu confio que realmente o ex-presidente Lula vai ser eleito e não tem nenhuma dúvida que ele eleito, nós vamos avançar muito na questão da democratização dos meios de comunicação no Brasil. Não tem nenhuma dúvida sobre isso, Ângelo. Completar, Ângela, ou tudo bem? Não, a Ângela quer completar? Eu concordo, sim, e só espero, né, Otávio, e tenho certeza que isso vai acontecer, e as faculdades, as escolas de comunicação, de alguma forma, sejam estimuladas, mobilizadas
que elas possam participar também, porque tem uma galera jovem, inclusive, que está nos assistindo hoje, né, que está muito preocupada com o futuro, né, como é que vai ser a vida deles agora para frente, que, como muito bem você disse, Otávio, a nossa profissão está no limbo. Né? Né? Acabou, não tem piso salarial, não tem regulamentação, não é? Então, vale qualquer coisa. Né? Então, é muito importante, né? Muito importante se rever isso tudo, se pensar, se avançar, e, sobretudo, nessa questão do letramento para a mídia, né? Porque se a população não entender o peso que os meios de comunicação têm, e essa é a tecla que o Lalo e você, né, têm batido permanentemente, não adianta, se a população não for junto, né? Essa retórica, né, de que democratizar os meios é censurar, isso acaba prevalecendo. Isso é uma loucura, né? Isso é uma loucura. Uma loucura, realmente é uma forma de distorcer totalmente o debate, na verdade. Não está se falando de forma nenhuma de censura, ao contrário, está se falando de dar voz efetiva ao povo, agora mesmo, como falou o Anderson, dar voz efetiva às comunidades, na verdade. Não pode ter voz em meio de comunicação só a elite do país. Isso é um absurdo, na verdade. E os jovens, você tem toda a razão. Isso diz respeito diretamente aos jovens, que diante dessa precarização, saiu uma pesquisa agora, os jornalistas, o salário médio baixíssimo, um nível de estresse alto, muitos jornalistas doentes, entendeu? Quer dizer, isso uma pesquisa grande, profunda, com uma quantidade enorme de jornalistas. Então, é uma profissão em crise, o que é, de fato, muito preocupante para um jovem que está se formando em jornalismo e que pretende ser jornalista, que é uma grande profissão, mas vive um momento de dificuldade. Muito bem, muito obrigado, Ângela. Eu vou chamar para a participação agora da Luciana Oliveira, ela é jornalista em Porto Velho, tem um blog que leva o nome dela, né, Luciana? E, como eu disse antes, ela é representante de Rondônia na Comissão Nacional de Blogueiros e Ativistas Digitais aqui do Barão de Itararé. Luciana, com a palavra. Bom, em nome do Anderson, cumprimento aí todos e todas e todes, porque a fala do Anderson me tocou muito, né? Ele fala do lugar em que se encontra, que é um lugar periférico e de certa invisibilidade. E eu também, aqui no meu canto, muito atuando em defesa dos povos indígenas, quilombolas e extrativistas. Então, eu sei bem o que é falar desse lugar de invisibilizado ou perseguido enquanto jornalista, enquanto canal que garante voz a essa parcela. A minha pergunta vem muito nesse sentido, considerando que eu estou numa região periférica no sentido de longe dessa rede de proteção, dessa integração que vocês, jornalistas aí dos grandes centros, desfrutam, considerando que eu não tenho um sindicato forte, atuante, considerando que entidades que poderiam me dar suporte nas horas em que eu precisei, quando a minha liberdade de expressão ou o meu exercício profissional foram cerceados, considerando isso, pergunta ao Otávio, o que a ABI pode fazer no sentido de fazer com que esses sindicatos se portem de uma forma diferente com relação a esses casos? Eu sofri vários abusos do Estado, vários abusos de agentes públicos, né? E todo mundo viu e todo mundo se calou. Eu nunca recebi uma nota de solidariedade do meu sindicato aqui pelo risco que eu corri, pelas ameaças que eu sofri, em razão do meu posicionamento ideológico de esquerda, em razão da pauta que eu me dedico, que é a cobertura do ecocídio que a gente está vivendo e que vai ser o grande combustível dessa campanha eleitoral que se aproxima. Então, eu sei que o risco que eu vou enfrentar em razão dessa polarização da disputa vai aumentar muito mais do que já aumentou. Me sinto completamente desamparada nesse sentido, né? Conto com parceiros nacionais, como o Brasil 247,
que me permitiu expor o que acontece em Rondônia. Conto com o Barão de Itararé, desde o 3º encontro, agora vamos para o 7º, né? Isso tudo acabou me dando a visibilidade que eu precisava para aparecer dentro da minha aldeia, porque eu produzo reportagens, vídeo-reportagens de 8, 10 minutos, que eu entrego pronta e que os veículos todos blindados se recusam a divulgar. Então, eu conto com parceiros nacionais para divulgar o que acontece na minha aldeia. Então, assim, eu acho que a ABI poderia ajudar nesse sentido em relação a preparar esses sindicatos, né? E eu queria saber o que você acha, né? Desse vácuo, dessa desconexão que existe de sindicatos como o meu com essa defesa da liberdade de imprensa nesse momento. Olha, Luciana, eu não posso falar de sindicato, porque sindicato realmente não é a nossa esfera. O que eu posso, por exemplo, nós temos um contato de longa data com a FENAGE, entendeu? Eu mesmo fui da FENAGE, fui vice-presidente da FENAGE durante 6 anos da minha vida. E é evidente que conheço, como o Lalo conhece, Sindicato de São Paulo, Sindicato do Rio, mas, como você falou, o sindicato em Rondônia, não conheço os dirigentes. Eu acho que, nesse caso, vou por partes, né? O José Trajano tem mania de dizer vou por partes, mas vou por partes pelo seguinte: um primeiro passo é procurar a FENAGE, que a FENAGE responde, sim, pelos sindicatos, e a FENAGE pode, sim, pôr pressão em cima dos sindicatos, entendeu? E mais ainda se o sindicato está perseguindo esse ou aquele jornalista. Esse é um passo. Um outro passo é procurar a ABI, evidente, se houver uma denúncia. Nós temos comissão de liberdade de imprensa, nós temos comissão de direitos humanos, temos comissão de ética. Então, se houver um problema específico, também pode ser comunicado à ABI. E a ABI, evidente que tem como divulgar isso, tem como repercutir, tá certo? Quer dizer, não vou falar desse caso agora, que esse caso agora foi um caso extremo, né, que foi o caso do Dom e com o Bruno, mas, quer dizer, assim que se teve notícia do desaparecimento, né, nós imediatamente entramos em ação, a FENAGE entrou em ação, quer dizer, né, os jornalistas se mobilizaram, tá certo? E fizeram pressão. Eu no dia seguinte, quer dizer, a notícia do desaparecimento veio num domingo, se não me engano, dia 5 de junho, e no dia 7 tinha uma audiência na Câmara para discutir liberdade de imprensa. E aí eu imediatamente falei, é lamentável que a gente esteja aqui, né, falando sobre liberdade de imprensa, sabendo que temos um jornalista e um indigenista desaparecidos na Amazônia, possivelmente mortos, porque ali a gente já sabia, né? A gente já tinha aquela convicção de que eles tinham sido mortos, entendeu? Então, é possível acionar, estou dizendo isso, que é evidente que é uma linha de ação, vocês acionarem ou ABI ou FENAGE. Nós, de nossa parte, queremos nacionalizar efetivamente a FENAGE, entendeu? Então, a FENAGE, falando da FENAGE, também fui dirigente da FENAGE, mas a ABI, a nossa ideia, nós já temos um representante aí no Pará, no interior do Pará, e é evidente que o ideal é que a gente tenha representação em todos os estados, e representantes de todos os estados nos dando informação sobre o que está ocorrendo nesses estados, entendeu? Porque, é evidente, você tem toda a razão. Nós aqui no Sul, no Sudeste, né, São Paulo, Rio, Brasília, temos muito pouca informação sobre o que está ocorrendo no norte do país. Você tem toda a razão sobre isso, entendeu? De repente vem uma notícia, não é isso? Aí, de repente, o país todo ficou conhecendo o Vale do Javari. O país não tinha a mínima noção do que era o Vale do Javari, né? E recebe aquela informação de supetão. Eu, pessoalmente, fiz viagens pela Amazônia, fiz reportagem no Amapá, né, entendeu? E fiz em Altamira, atravessei o Tocantins uma vez num barquinho, quando estavam construindo a represa lá de Tucuruí, fiquei super emocionado de estar atravessando o Tocantins. Então, fui à Amazônia algumas vezes, trabalhei ali
ali, na boca da selva. Não entrei, não procurei, não trabalhei com contato com índios. Houve gente na Manchete que houve um contato com os cuburos que viviam afastados, né? E aí, na época, um higienista fez contato com eles e uma equipe da Manchete acompanhou. Mas essas notícias, elas realmente ficam muito distantes, né, para a gente, né? Mais ainda dos povos indígenas, né? Elas ficam distantes. Então, é lógico que trazer a notícia é a tarefa de vocês, né, Luciano? De vocês que estão trabalhando na área, com todos os riscos. Eu concordo com você que é uma atividade de altíssimo risco, né? E o que ocorreu agora com o Dom e com o Bruno abriu os olhos, porque tudo bem, vem uma notícia, morreu uma família, maltrataram uma criança indígena, fizeram isso, mas aí vem aquela coisa pingada, né? E de repente vem um caso desse clamoroso, como foi o da Dorothy, quando foi morta, né, e tudo, e aí dá-se aquele clamor no país. Tá? Então, só para concluir, eu acho que vocês contem com a ABI, tá certo? Nos procurem. E esse é o recado que eu gostaria que você transmitisse para todos que trabalham, para todos que você conhece, todos que fazem reportagem sobre a Amazônia, entendeu? Nos interessa demais ter informação sobre o trabalho de vocês e as pressões sobre vocês e o risco que vocês correm, tá certo? E nós temos consciência disso, nós só temos pouca informação, mas temos plena consciência disso. Conte conosco. Só agradecer, né, e dizer para a gente pensar, eu me referi a pensar numa ação de integração, inclusive a ABI e FENAGE, que alguma ação para despertar, inclusive, né, essa necessidade de mobilização nacional em defesa da liberdade de imprensa, do direito ao exercício profissional. Porque essas ações isoladas, né, eu não quero morrer como o Bruno, e eu corro esse risco aqui e ficar conhecida, né, em razão de ter, vamos falar a verdade, alguém do meu lado, de algum organismo internacional, veículo internacional, um jornalista estrangeiro, e por isso saibam da minha morte. Porque essa é a verdade. 16 defensores dos ativistas 16 defensores do meio ambiente foram assassinados em Rondônia, ninguém soube. O Bitatê Urueuauau, que é o grande protagonista do filme aí, O Território, voltou para o Brasil com mais de 12 prêmios desse filme. No filme eles falam do Ari Urueuauau, que foi assassinado em 2018, e ninguém soube disso. Ele também era um defensor há tanto tempo quanto o Bruno, né? Então, assim, eu acho que falta uma ação conjunta da nossa rede de proteção. É só essa dica que... Não, mas vamos acionar. Eu acho a dica importantíssima. Lalo está aí, está acompanhando, tá certo? E realmente você tem razão. Eu acho que a ABI e a FENAGE têm que criar esse canal, e receber essas informações com urgência, sempre com urgência, entendeu? Qualquer ameaça que seja, ser imediatamente informada, porque nós, tanto a ABI quanto a FENAGE, temos instrumentos, temos canais de divulgação, entendeu? E podemos imediatamente repercutir, tá? Não queremos ver você morta de forma alguma. Queremos ver você viva, com muita disposição e na luta, Luciana. Na luta sempre. Isso. Muito obrigado, Luciana. Importante depoimento. Eu acho que sensibilizou a nós todos, né? Lembrando que a ABI tem esse projeto, essa diretoria liderada pelo Otávio, foi eleita com a proposta de nacionalizar a ABI. Então, Rondônia talvez possa ser, né, Otávio, uma prioridade, dada a situação dramática revelada aqui pela Luciana nesse depoimento dela. Luciana, Ângela,
Muito obrigado, Otávio. Eu quero agradecer também. Nós estamos chegando aqui exatamente às 20 horas, cumprimos direitinho o tempo estabelecido. Lembrando que esta conversa, esta entrevista, foi também transmitida pelos canais do Brasil 247, pelo Coletivo Alvorada, pelo jornal GGN e pelo canal do FNDC, o Fórum Nacional pela Democratização da Comunicação. Em nome do Barão de Itararé, eu agradeço aos que nos acompanharam e deixo a última palavra para o Otávio, encerrando aqui essa nossa conversa. Não, agradeço muito, Lalo, agradeço ao Barão e sempre que a gente fala de Barão, pensa no Aparecido Torelli, né? que era o nosso Barão de Itararé e que dizia que a frase dele famosa que via no ar algo além dos aviões de carreira, né? Há algo além dos aviões de carreira. E hoje a gente está vendo que há algo além dos aviões de carreira na vida política do país, o que é muito preocupante e o que leva os jornalistas a terem uma responsabilidade ainda maior, né? Ainda maior, porque numa situação dessa, realmente, nós temos que ficar muito, muito ativos e atentos, né, a tudo que está ocorrendo no país, né? Agora mesmo falaram ali desse cidadão que era presidente da Caixa. Esse cidadão que era presidente da Caixa era assim, um alfangatê do Bolsonaro, você entendeu? O Bolsonaro falava desse rapaz com orgulho imenso, porque foi o rapaz que expandiu as fronteiras da Caixa Econômica, abriu agências por todo o país, e agora a gente está vendo o que era exatamente o presidente da Caixa, entendeu? Então, a imprensa tem que estar com um olhar muito atento ao que está ocorrendo no país e abrir bem os olhos das pessoas para que as pessoas não se iludam. Esse é o nosso grande desafio nesses 3 meses que restam até a eleição, entendeu? É realmente informar as pessoas da realidade do país, né? Das ameaças que a Luciana está sofrendo, entendeu? E quem sabe, comemorar no dia 2 de outubro a eleição do ex-presidente Lula. É isso daí. Esse é o nosso grande desafio. Muito obrigado, Otávio. Muito obrigado a todos que nos acompanharam aqui em mais uma edição do Barão Entrevista. Aliás, a série vai prosseguir, então eu convido a todos que acompanhem através do site do Barão os próximos entrevistados desta nossa série. Muito obrigado a todos, muito obrigado aos que participaram e até a próxima. Obrigado, Lalo. Tchau, Ângela. Tchau, Luciana. Tchau. Obrigada.